Não comendo nada positivo que a lua aparece. Começa a comer quando a lua aparece, né? O negócio é o seguinte. Um detalhe. Aula expositiva clássica. Vou voltar aos primórdios. Né? O negócio de seguir a apostila está me deixando enjoado. Revisão básica. Tem que ter a noção de que densidade é massa sobre volume, que é diferente de massa específica. A nossa apostila usa ρ, que também é massa sobre volume, mas são coisas distintas, lembra? Tem até a ideia de densidade relativa, que é tu pegar a densidade do material A e dividir pela densidade do material B, para ver a relação que existe entre elas. E da mesma forma que peso é igual a massa vezes gravidade, peso específico, certo? Peso específico, a gente pode usar uma letra μ, por exemplo, é a massa específica vezes a gravidade. Isso foi na primeira aulinha de hidrostática. Depois nós vimos a ideia de pressão, que é força sobre área. Essas ideias aí, principalmente a ideia de pressão e a ideia de massa específica, é que nos permitiu pegar um líquido estático, um líquido em equilíbrio, e imaginar dentro desse líquido um cilindro, considerar que existia uma pressão A atuando no ponto A do cilindro e uma pressão B atuando em qualquer ponto B da base do cilindro. Nós, filosofando, percebemos que a pressão extra que surge no ponto B, quando comparado com o ponto A, é devido ao peso do líquido. Então, a diferença de pressão entre o ponto A e o ponto B é igual ao peso do líquido distribuído pela área do cilindro imaginário. Como peso é m vezes g, e como massa pode ser substituída por ρ vezes v, e como na matemática o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, corta as áreas, mostrando que a área do cilindro que eu escolho para fazer a análise não importa. Quer dizer que a área podia tender a zero. E mesmo assim a ideia funcionaria. Assustador. A variação da pressão daqui para cá é ρ vezes g vezes h. Por isso que a gente chamava de pressão hidrostática, o ρGH. Porém, na aula passada, toque de caixa, mal e porcamente, eu te mostrei uma ideia um pouquinho melhor já. Menos passa... Tudo bem que variação é final menos inicial, né? E aí a fórmula ficou desse jeito. Fórmula essa que eu citei, que é conhecida como Teorema de Stevin. Show! Nesse caso, né, esse P é o PB e esse P é o PA. Se o PA estivesse um dos pontos estivesse na superfície do líquido, aí a pressão que atua na superfície líquida é chamada pressão atmosférica. Por isso que na maioria dos casos o P0 é a pressão atmosférica, não quer dizer que sempre será. Quando eu aprendi isso, eu decorei que o P0 era a pressão atmosférica. Ou seja, se o cara me botasse uma questão que tivesse dentro da água, já ia me arrombar todo, para tu ver como eu era extremamente limitado. Mas tirava 10 e me achava um gênio. Mas eu sempre falei na frente de vocês que eu era o falso gênio, certo? Importante isso, né? Tu vê, porque tu acha às vezes, o cara sabe alguma coisa. Não sei merda nenhuma, sou o bebezão da física, importante tu estar ciente disso. Claro que existe muita gente pior por aí, é óbvio, né? Mas, se eu fosse pior, não poderia estar aqui. Teorema de Stevin. Novo entre aspas, né, meu querido? E hoje já vou usar essa equação e essa equação, né? Que é as duas coisas que precisam para matar a questão 4, certo? Beleza? Ainda mais se tu estudou ela. Se tu decorou ela, tu não entendeu porra nenhuma. Mas se tu estudou ela, tu sabe que é só usar isso e isso. Ponto, acabou a questão. Aí o resto é matemática básica. Se tu se atrapalha com os números também, né? Culpa minha, como tu sabe. Fala, meu amor. Assim, se o ponto estiver na superfície, aí a pressão vai ser da atmosfera. Mas se ele não estiver na superfície, aí vai ser a pressão do líquido acima dele e mais a superfície? A pressão ali. A pressão ali já está incluída na atmosfera. Tá.
Porque senão o líquido pensa, né? Ou o líquido aqui em cima pensa, ou a atmosfera pressionou, já pintou a pressão ali. Certo? E isso é uma coisa que eu ia discutir na sequência natural. Porque isso que tu está me perguntando tem a ver com uma coisa chamada princípio de Pascal. Olha o que diz o princípio de Pascal. Primeiro eu vou escrever ele literalmente, depois nós vamos traduzir. O princípio de Pascal diz que quando um ponto de um fluido sofre uma variação, uma mudança de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Então, esse é o princípio de Pascal, que vai culminar concluindo aquilo que eu falei. Pode perguntar. Qual tinha sido a pergunta dela? Que eu expliquei. Sem problema. Ela perguntou o seguinte: professor, quando eu for usar essa fórmula debaixo da água, então debaixo do limite, né, entre ar e água, essa pressão aqui, a pressão aqui em cima, o P0, né, vai ser a pressão acima do ponto gerado pelo líquido, mais a pressão atmosférica. E é verdade, só que na verdade essa pressão acima do ponto já inclui a pressão atmosférica. Certo? E é isso que eu estou querendo discutir agora nesse novo caso aqui. Ó. Esperem que vocês vão entender. Já vai ficar mais claro, tá? Primeiro vamos analisar a frase. Quando um ponto de um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Vamos agora à prática. Se tu é um bom leitor e filosofa bem, né? Tu lê isso, para pensar e tá, entendi. Mas se não, aí vem o exemplo prático. Aí vai ficar óbvio o lulante, aí tu vai entender. O que é isso, professor? Isso é um vaso de pressão. Como assim, professor? Já viu os caminhões aí trazendo gás para os condomínios? O caminhão com uma bola de aço gigante lá atrás? Tem gás ali dentro. Uma parte desse gás está líquida, mas outra parte não. Em cima, entre o gás líquido e a superfície do vaso, tem uma região onde tem vapor do gás. Tudo bem? Vamos supor que naquele ponto ali, a pressão seja tipo 200 atmosferas. Certo? Mas aqui em cima a pressão é um pouco menor. A pressão ali em cima é 150 atmosferas. Tudo bem para vocês? Eu pergunto, por que a pressão aqui em cima é diferente da pressão ali embaixo? Por causa do líquido. Colunas de líquido geram pressão devido ao seu peso. Tudo bem para vocês? O engenheiro responsável pelo transporte do gás, por motivos técnicos, resolve ajustar a pressão acima do gás liquefeito, do vapor liquefeito, para ser mais preciso. Então, aquele ponto A que antes tinha uma pressão de 150 atmosferas, o engenheiro prefere pressurizar um pouco mais o gás e a nova pressão do ponto A passa a ser 170 atmosferas. Eu te pergunto, qual será a nova pressão do ponto B? Galerinha aqui da frente acertou. Qual será a pressão do ponto B? 220. Então pronto, entenderam o princípio de Pascal. Aí o certo era eu parar, entendeu? Se eu fosse um bom professor, eu não falava mais merda nenhuma e deixava a minhoca aí comer a tua cabeça, as dúvidas borbulharem, e se tu não for vadio, tu pensar no assunto e aprender. Mas como eu sou um merda, eu vou te explicar. Ó, aumentou 20. Pelo texto, todos os malditos pontos têm que aumentar 20 unidades. De 200
220. Agora a aula ficou uma merda, porque na verdade eu não te deixei pensar. Eu botei a comida na tua boca. Mostra o vídeo pro teu pai. Eu sou um bosta de um professor. Isso é importante ficar claro. Talvez tenha uma decisão importante a ser tomada por todos. Certo? Pois não. Sobre a lei do mistério, por que na apostila pode ser usado o pH? Por que na apostila Ele dá forma em... bota um H? um P e um H. Quando a gente deduziu a fórmula, em algum momento a apostila chamou P e H. A outra, né? Tu vê, eu chamo a responsabilidade pra mim. Eu sempre falo, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, né? Certo? E aí tu é que vai refletir. Porque pensa, né? Se eu quisesse ser um professor melhor e não tivesse continuado a explicar, quantos de vocês iriam pensar sobre o assunto? Confessa. Quantos de vocês teriam a nobreza de raciocinar sobre o assunto, né? Certo? Então tu vê, né, pai? Eu tô chamando a responsabilidade pra mim. E aí tu tens que conversar com teu filho e com a família pra ver se a família faz o mínimo do mínimo do mínimo, né? Pelos jovens. Certo? Então tu vê, eu tô assumindo o meu erro, mas tô metendo o dedo na tua ferida também, né? Certo? Eu acho que o princípio de Pascal não merece mais a gente comentar. Conectar-se com aquela nossa... A aulinha vai melhorar. Ainda tá ruinzinha, mas vai melhorar. Aprendemos o que de novo? Ah, tá. Falei do H? Não. Não? Tu vê que delírio, né? É porque é hidrostática, depende só do líquido. Ou seja, ele não está preocupado com a pressão acima do líquido, ele está preocupado só com a pressão do líquido. Aí quando é a pressão do líquido exclusivamente, a gente pode chamar de H, porque é hidrostática. Certo? Então aquele H vem de hidrostática, ou seja, pressão gerada por um líquido. Qual que tu acha que seria a pressão ali, ó? 175. Era isso que eu queria. Tu viu que teve gente que aumentou a pressão e teve gente que sugeriu que era a mesma, né? Um gás tem peso? Um gás tem peso. Comparando a densidade de um líquido e de um gás, quem é mais denso? Ah, é verdade. Por isso que o oceano está afundado na atmosfera terrestre, né? É verdade. Tudo bem para vocês? A densidade do líquido é muito maior que a densidade de um gás. Só para ter uma noção, a densidade do ar é 0,01 kg por metro cúbico. 1000 litros de gás tem umas 10 gramas. Beleza? Enquanto 1000 litros de água tem 1000 quilos. Então 1000, 10.000, 100.000 vezes maior. Por isso que mudar de profundidade num líquido gera uma diferença de pressão grande quando comparada com uma mudança de profundidade dentro de um gás. Beleza? Ou seja, numa questão de vestibular, a pressão ali seria 150, porque é tão pequena a altura dentro do gás que, certo? Não interferiria. Mas na verdade, verdadeira, é 150, alguma coisa, né? Tem alguma coisinha a mais. Certo? Então é um comentáriozinho, aproveitei o desenho para te mostrar um detalhezinho perigoso quando a gente trabalha com gases. Mas agora vamos revolucionar o mundo. Com o princípio de Pascal, cara, abre-se uma possibilidade absurda para o ser humano. Quando Pascal sacou essa ideia, meus amigos, o mundo se modificou assustadoramente. Então a única coisa nova de verdade até agora na aula foi o princípio de Pascal. E agora nós vamos usar ele para modificar o mundo. Olha que interessante o que eu tenho para te contar. Alguns de vocês já trabalharam isso em feira de ciências. O que eu estou fazendo aqui é conhecido na indústria como prensa hidráulica. Isso aqui é um tubinho, tá vendo? Que está conectando um êmbolo móvel ao outro. Como assim, professor, êmbolo móvel? Tipo aquele da seringa, aquela borrachinha da seringa. E aí eu vou lá e boto um líquido aqui, geralmente algum tipo de óleo lubrificante. Mas poderia ser água também, não teria problema. Imagine que eu vou botar um objeto qualquer, ou vou fazer uma força qualquer nesse êmbolo de área 1. E aí vai ter que se aplicar uma força 2 nesse êmbolo de área 2. Primeira pergunta que eu te faço. Já que é o mesmo líquido e eles estão à mesma altura, o que tu poderia me falar sobre a pressão atuando no ponto 1 e a pressão atuando no ponto 2? São iguais, já caiu no... Verdade, P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H.
Se a profundidade é a mesma, a pressão tem que ser a mesma. Vocês aceitam pressão 1 igual a pressão 2? E como é que se calcula uma pressão nessa vida? Então, força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2. Pronto. Essa é a fórmula usada para problemas de prensa hidráulica. Alguém poderia me ajudar? Qual é a função e o que eu posso fazer de especial conhecendo esta ideia? Levantar objetos. Levantar objetos. Qual vantagem eu ganharia usando uma prensa hidráulica? O que eu deveria fazer para obter uma vantagem? É que o motor vai precisar usar menos força porque a área vai ser diferente, então... Em qual que eu vou ter que usar menos força? Na menor. Professor, uma prensa hidráulica então pode ser considerada um tipo de alavanca. Ela tem a mesma função da alavanca, gerar uma vantagem mecânica, certo? Só que ela tem uma vantagem prática, porque a alavanca, ela tem algumas limitações. Primeiro que é algo absolutamente mecânico, né? Certo? Ali não, ali eu tenho um líquido, então abre mais possibilidades. Por exemplo, se o teu pai conseguiu parar o carro usando uma leve pressão do pé contra o pedal, né? Como é que ele é tão forte, né? Para parar um carro de toneladas que estava 100 por hora tão rapidamente? Ele nem suou a camisa, né? É porque a gente está usando uma prensa hidráulica. Teu pai fez força no êmbolo pequeno e o disco de freio foi espremido no êmbolo grande, certo? Se as panelas de casa de vocês existem, é porque uma bomba na indústria foi usada na área pequena e um disco de metal que virou a tua panela foi feito no êmbolo grande. Uma única operação forma uma panela. Panelas maiores, 2 ou 3 operações de prensagem. Tu pega uma pizza metálica e com uma prensa hidráulica tu faz... Pronto, a panela está pronta. É inacreditável o poder da prensa hidráulica, certo? Se em Dresden tem uma máquina capaz de estourar um tarugo metálico mais ou menos desse diâmetro, esticando ele, lembra? Que gera terremotos na vizinhança quando parte a peça, lembra? É porque a gente usa uma pressão de uma bomba poderosa no êmbolo pequeno e no êmbolo grande surge uma força descomunal e assustadora. A pergunta é, em quantas vezes eu posso aumentar a minha força? Depende da diferença entre as áreas. Em quantas vezes eu posso aumentar a minha força? Infinitas vezes, ilimitadamente, até a matéria não aguentar mais e explodir, estourar, até os átomos se romperem. Se eu faço uma área 100 mil vezes maior, para uma força de 1 newton, eu obtenho 100 mil newtons de força do outro lado. E aí, quando o homem percebeu isso, máquinas absurdas começaram a surgir. Escuta o barulho das máquinas. Agora, do nosso lado, todas as escavadeiras, retroescavadeiras, tudo funciona através do princípio de Pascal. E olha a fórmula idiota. Né? O poder da ideia, incrível. Exemplo bobo. Vamos pegar o quê? Vamos pegar uma massa de umas 600 toneladas, tá de bom tamanho, né? 600 toneladas é legal. Vamos botar aqui nesse êmbolo móvel 600 toneladas. Jezebel. Mas eu quero erguer essas 600 toneladas numa área grande, né? Imagina, onde é que eu vou botar uma coisa de 600 toneladas? Tem que ser uma área grande, né? Então, vamos supor que isso aqui tem um raio de 50 metros. 50 metros o raio desse disco, tudo bem para vocês? Eu quero erguer essas 600 toneladas botando apenas 1 quilograma do outro lado. 1 quilinho. Tu faz assim com o minguinho, ó. A pergunta é, qual é o raio daquele êmbolo para tornar isso possível? O raio do outro é 50? O raio do outro é 50? Ou 30? Desculpa? O raio do outro é 50. É 50. Esse raio desse disco aqui é 50 metros. Mas professor, ele funciona com proporção? Funciona assim, ó. Não é piada, funciona assim, acabei de mostrar, agora deu.
O professor de física contou isso, mostrou a ideia, agora vocês usam todo o passado de vocês para me ajudar. Não é de 50. Força 1, X vezes 600. 10 newtons, parabéns. Força, né? 10 newtons, peso igual a M vezes G. Beleza? Sobre área 1. Pois é, porra, que rápido. Até eu tenho medo de fazer assim de cabeça. Espera aí, 600 toneladas são 600 mil quilos. Vezes a gravidade. Que rápido, hein? 6 milhões. Tem 600 mil. A área de uma circunferência de um círculo não tem obrigação nenhuma de te relembrar, é uma coisa que já tem que ser corriqueira na tua vida. Π vezes 50 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, obrigado. Aqui então fica 50 ao quadrado π, né? Mas como é que se calcula essa outra área? Π R ao quadrado, né? Que imagina se tu não percebe isso aí usando o π, né? É o que muitos farão na avaliação. Vão usar o π sem necessidade. Agora virou matemática básica, acabou a física, né? Mas eu estou curioso para saber se vai dar para levantar 600 toneladas usando 1 quilo. Será possível? Não é possível. A natureza não ia permitir, né? 10 vezes 50 ao quadrado, certo? É igual a 6 milhões R ao quadrado. Concorda comigo? Certo? Cara, eu tô louco para extrair a raiz quadrada já em ambos os lados dessa encrenca aí. Tô seco para extrair a raiz quadrada. Porque vai dar um número feio mesmo. Eu tenho direito, não tenho, de extrair a raiz quadrada em ambos os lados? Tenho, né? Raiz de 50 ao quadrado? 50. Raiz de 10 é igual. Raiz de 1 milhão? 1000, né? 6 zeros, 3 zeros, né? Raiz de 6 vezes R. Tá multiplicando, passa 50 raiz de 10 dividido por 1000 raiz de 6. R é igual, vou cortar os zerinhos, vou dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1/20 vezes a raiz de 10 sextos, que é 5 terços. Para a gente ver se é possível, eu quero descobrir quanto vale isso aí, para a gente ter pelo menos uma noção. 5 sextos, né? 5 terços, 1.666, número da besta, que medo que dá. Um número que multiplicado por ele mesmo dê aproximadamente 1.6. Alguém arrisca? 1 vezes 1 é 1, é pouco. 1.3 vezes 1.3 dá 1.69, é muito. 1.2 vezes 1.2 dá 1,2 alguma coisa, né? 1,2 é só uma aproximação. A gente manda fazer um pouco menor para ficar mais poderosa ainda a prensa hidráulica. Então ficou 0,06, né? Certo? O quê? Metros. Caramba! Se eu pego um disco de 50 metros de raio, apoio um objeto, e no outro eu pego um disco de 6 centímetros de raio, tu ia te apavorar, mas com teu dedo minguinho tu ia conseguir erguer 600 toneladas. Embora tenha gente que acha que são os alienígenas que constroem as coisas que o homem fez. Tem alguma variável que depende da distância entre uma prensa da... Parabéns, garoto. Aqui eu estou desprezando quaisquer atritos entre o líquido e o tubo, né? Outra, aqui da maneira como eu estou comentando, parece que o sujeito coloca o dedo ali e instantaneamente a coisa começa a se mexer, né? E não é bem assim. O homem percebeu que quando a gente causa um deslocamento no líquido, vai demorar na velocidade do som para aquela mudança ocorrer no outro êmbolo. Ou
seja, quanto mais perto, mais rápido. Mais rápido acontece, menos delay vai ter entre uma coisa e outra. Certo? Como a velocidade do som dos líquidos é alta, é 1000 e poucos metros por segundo, só se tivesse 1 km de distância para eu fazer aqui e demorar 1 segundo para a coisa acontecer lá. Então tu vês, tu pegar a distância do fluido de freio, do pedal onde teu pai aperta o carro até a roda, né? Tem uma distância de poucos metros, dá 1 metro, 1000 e poucos metros por segundo, 0,0001 segundo depois do teu pai frear, a pastilha de freio já está sendo espremida. Muito antes do cérebro dele perceber o delay, né? O cara nem percebe o delay, o cara acha que é instantâneo, pisando no freio o carro começa a parar. Mas não, tem um delay de 0,001 segundo. Mas isso não se pergunta no ensino médio por enquanto. Só mais pra frente que a gente falaria em acústica sobre esses detalhes. Mas só pra tu não achar que é instantâneo, né? Cara, é inacreditável. Tu vê, cara, se tu comprar cano de PVC na loja de material de construção da esquina e né, um cano fino de um lado e um cano grosso do outro, tu pode aumentar a tua força infinitas vezes, né? Muito doido. Isso poderosa essa ideia. Poderosa essa ideia. Ô, professor, Pois não. tem tipo, certo tipo de óleo que aumenta a eficiência da prensa? É pelo fato de ter lubrificado, né, cara? Se eu botar água nessa porcaria, uma semana depois começa a enferrujar. E aí por isso que a gente usa óleo lubrificante. Pra deslizar melhor o êmbolo, né? Que ele tem que ficar bem justo no cilindro onde ele desliza. Certo? Galera, essa ideia aí é interessante. Tu vê, mesmo com números chutados na hora, a gente sofreu um pouquinho por causa dos números, né? Dá pra resolver a parada. Professor, Pois não. mas aí você tem que saber, tipo, também a velocidade de água certa pra colocar ali, né? Tem um cara, que ele descobriu uma maneira que as construções mais baratas de se fazer até um tempo atrás eram as construções quadradonas, né? Depois os caras começaram a perceber que para fazer ginásio de esporte era mais barato fazer um cilindro, né? Já viu que tem um monte de ginásio que é cilíndrico? Tu bota 2 paredes aqui e um teto, que é, né, um half pipe, né, metade de um cano, né? Concorda comigo? Beleza? Bem mais barato de fazer, né? E tu usa menos parede, não tem um teto de concreto. E aí um norte-americano usando essa ideia, ele, eu vou inventar a construção mais barata que existe no mundo. Que vai ser semi-esférica. O cara vai lá, num dia, bota uma lona no chão, bota os vergalhõezinhos fininhos, certo? Fininhos, atravessados, entrelaçados. Isso aí constrói um dia. Buf. No outro dia ele chega com a equipe dele com concreto e com compressor. Joga concreto, despeja o concreto em cima dessa coisa quadrada, né? dessa coisa redonda que ele fez no chão. Só que tinha uma lona embaixo, lembra? Ele pega um compressor de ar, joga ali dentro e começa a bombear ar. A construção, depois de estar pronta, começa a ser erguida. O concreto já foi derramado. Aí depois ele deixa aquilo um dia secando, cheio de ar dentro, né? Depois ele vai lá, tira o compressor, a lona murcha, o concreto com o arame já secou e está feita uma construção semi-esférica da noite por dia, com o custo mais baixo do mundo de construção. Filho da mãe, ele começou a construir isso no mundo todo, as empreiteiras do mundo todo começou a ligar pro cara, amigo, eu quero uma dessa, eu quero uma dessa, eu quero uma dessa. Foda, né, cara? Hoje no mundo tem algumas dessas sendo construídas. É uma casa que tu enche, do dia pra noite. Um dia demora pra construir a porcaria da casa. Aliás, 2 dias, né? Monta num dia, enche no outro. Ele fez uma, se não me engano, em menos de 24 horas. Ele bateu o recorde mundial de construção. Fez a maior construção em menor tempo, usando o princípio de Pascal. Tu vê, né, cara? Às vezes o cara acha que é só pra espremer as coisas, mas não, se tu usar criativamente essa ideia, né? Porra, é infinita, é ilimitada essa ideia. Por isso que é tão importante aprender o princípio de Pascal na física. Qual é o nome do cara? Não sei o nome desse norte-americano, cara. O Google saberia, mas eu não sei. Sim, sim. Fórmula nova, força sobre área é igual força sobre área. A famosa fórmula da prensa hidráulica. Aí daqui a pouco eu vou te entupir de exercício de leitura. Mas deixa eu ler mais uma parte da apostila. Claro, meu amor.